O misterioso haki do rei que foi tão falado na obra. Algumas pessoas têm, outras não têm. Você sabe quem tem o haki mais forte de One Piece? Existem algumas poucas pessoas que têm haki do rei em One Piece. Apesar de alguns fãs falarem que agora todo mundo tem haki do rei. Isso não é verdade. Se você ver a lista que eu vou mostrar daqui a pouco com todos os usuários de haki do rei, e compararmos essas pessoas com um número absurdo de personagens que tem em One Piece, são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas têm o haki do rei, e nesse vídeo nós vamos descobrir quem é a mais poderosa. Haoshoku Haki, haki do conquistador, ou haki, na dublagem mais recente. Independente da forma que você fale, é apenas uma energia que é expulsa do corpo da pessoa. Explicando assim fica bem simples, mas algumas pessoas nascem com o haki do rei. Não é possível adquiri-lo por treinamento, pelo menos não até agora. O que a gente não sabe, de fato, é se dá para adquirir o haki do rei ou qualquer outro tipo de haki por experimentos científicos. Afinal, em One Piece, os experimentos científicos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez é mostrado que os cientistas são capazes de fazer coisas estranhas, complexas e até muito além do que a gente conseguia imaginar. Com toda essa tecnologia, principalmente quando a gente viu os irmãos do Sanji, não é difícil imaginar que exista algum tipo de haki artificial, assim como as Akuma no Mis. Os poderes da gema são todos artificiais, eles não treinaram para ser daquele jeito. E há fortes indícios que a Big Mom também seja artificial. Você lembra das crianças de Punk Hazard que eram muito fortes e davam um ataque de fome por causa dos doces? Exatamente como a Big Mom dá os seus ataques de fome. Existem duas possibilidades aqui. Ou as crianças são feitas com o fator de linhagem da Big Mom, por isso elas são tão parecidas, ou a Big Mom sofreu experimentos parecidos com as crianças. Tem essas duas possibilidades e a Big Mom também tem haki do rei. O haki do rei é impor a sua vontade sobre os outros. Basicamente isso. Como que você impõe sua vontade sobre os outros? Liberando uma pressão espiritual, uma Reiatsu, um Ki, uma Nen, um haki, que é capaz de fazer com que as outras pessoas se abaixem e você se posicione como o líder da matilha. É exatamente assim. O haki do rei é o rugido mais grave, o grito mais alto, aquele que faz com que as pessoas se curvem e abaixem a cabeça e falem, realmente, esse aí a gente vai ter que seguir. Isso é muito parecido com o que o lobo ou alguns outros animais fazem com a sua própria voz. Com a vocalização, eles dominam e mostram, entre várias outras coisas, quem é o líder da matilha. E eu acredito que o Oda tenha se inspirado exatamente nisso, como os próprios animais se comportam. É claro que ele adaptou isso e o haki ficou muito da hora. Dominar as pessoas. A gente pode colocar o haki do rei dessa forma. A pessoa é capaz de dominar as outras. O Doflamingo, quando liberou o haki do rei pela primeira vez, ele era só uma criança. E as pessoas ficaram apavoradas com aquele poder, com aquela aura saindo daquela criança. Eles basicamente abaixaram as suas cabeças porque aquele tinha o que é necessário para ser um rei. Mas você sabe o que é necessário para ser um rei? Basicamente é ter haki do rei. Mas se você não tem haki do rei e você quer despertar o seu haki do rei, toma Red Bull. Um detalhe importante que a gente tem que ter em mente e que passou despercebido por algumas pessoas é que o haki do rei ele consegue influenciar em coisas vivas e coisas não vivas. Ou seja, ele consegue influenciar em coisas materiais. E a gente vê isso quando o Shanks e o Barba Branca se encontram. Você lembra disso? Foi épico demais. Na época a gente nem tinha tanta noção de poderes e forças e níveis, mas quando eles se encontraram, o Shanks liberou o seu haki do rei no navio do Barba Branca. E aquela pressão era tão forte que as pessoas começavam a desmaiar, mas não era só isso. O casco do navio do Barba Branca começou a rachar, a madeira rachava com a pressão do Shanks, com a presença dele, ou seja, o haki do rei estava influenciando coisas que não eram vivas. O navio é de madeira e ele estava rachando. Outra coisa que é possível controlar ou alterar, ou causar pelo menos uma grande turbulência com o haki do rei, é o clima. As nuvens, raios, trovões, parece que o ambiente, a atmosfera sente aquela pressão e reage. Então quando a pessoa libera a haki do rei, ela abala o espírito de coisas vivas e não vivas. Uma característica do haki do rei é que ele consegue gerar pressão. Quando existe um choque de haki do rei, ou quando alguém libera uma grande quantidade de haki do rei como a Big Mom fez,
os céus se abrem, as nuvens se afastam ou se juntam. Então, literalmente, quem tem o Haki do Rei pode mudar o clima. E a gente já sabe que não é possível despertar o Haki do Rei com treinamento. Ou seja, se a pessoa for ter Haki do Rei, ela já nasceu com alguma coisa que ela é predestinada a ter Haki do Rei em algum dia na vida. Pode ser que ela não desperte nunca, mas pode ser que, dependendo da situação, se a situação for muito complicada, se ela estiver vivendo um momento de muita pressão, pode ser que ela desperte o Haki do Rei. Mas ela não vai conseguir isso se ela quiser conseguir. O Haki do Rei também pode afetar animais e plantas. E funciona debaixo da água. Mesmo nas profundezas do mar, o Haki do Rei continua funcionando igual. Ou seja, não é como os poderes da Akuma no Mi. Ele não se enfraquece por estar debaixo da pressão oceânica. O Haki do Rei é o mesmo na superfície ou lá embaixo. E uma característica muito forte do Haki do Rei é que ele está presente, em sua grande maioria, nas pessoas que têm D no nome. Não quer dizer que quem não tem D no nome não tem Haki do Rei, não tem nada a ver. Muitas pessoas, igual o do Flamengo, que é totalmente contra os D, ele se diz um inimigo dos D, ele tem Haki do Rei. Então, a grande maioria dos personagens que foram apresentados até agora tem D no nome e são usuários de Haki do Rei. Parece que eles estão mais predispostos a ter essa habilidade. Esses são os usuários de Haki do Rei. O Luffy, o Rayleigh, a Boa Hancock, o Doflamingo, Shinjao, Charlotte Lilin, a Big Mom, o Katakuri, Eustace Kid, Sengoku, Kaido, Zoro, Yamato, Ben Beckman, Barba Branca, o Newgate, o Ace, o Oden, o Roger e o Shanks. Mas eu sei que você tá aqui querendo saber quem é o mais forte e chega de tanto blá blá blá, não é? Eu já passei muitas informações interessantes sobre o Haki, todas elas são canônicas e confirmadas, então se você não sabia, agora você sabe. Se você concordou com tudo comigo até aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha e vamos ver aqui quem que é o mais forte entre os vivos. Afinal, os que já foram, a gente sabe que o Roger é o mais forte. Não tem como. Ele se tornou o rei por ser o mais forte. O Haki do Rei dele fazia todas as pessoas se curvarem. Provavelmente Kaido, Big Mom e companhia tiveram que se curvar ao poderoso Haki do Rei de Gold Roger. Mas entre os vivos, o Haki mais poderoso hoje, com certeza, é o do Shanks. E isso acontece porque nesse momento, o Shanks é a única pessoa viva no mundo de todo o One Piece que conseguiu fazer 2 almirantes da marinha simplesmente pararem o seu ataque e abaixarem as suas cabeças. Fujitora e Kizaru desistiram do ataque ao sentir o Haki do Rei do Shanks. Ele foi tão intimidador e deixou eles tão preocupados que eles simplesmente pararam o ataque e decidiram não continuar. Outro fato muito interessante, a gente já sabe que Vice-Almirante não é tão mais poderoso, os níveis de poderes estão muito altos. Mas a gente sabe que um Vice-Almirante é muito mais forte do que um humano comum. E geralmente quem cai com o poder do Haki do Rei são humanos comuns, pessoas mais normais. Mas isso depende do usuário de Haki do Rei. O Shanks, por exemplo, é o único personagem em toda a história até agora que conseguiu desmaiar Vice-Almirantes. As pessoas que têm o mesmo posto do Garp. Claro que o Garp está em outro nível, mas as pessoas que têm o mesmo posto do Garp, que já foram consideradas poderosas, que já foram consideradas usuários de técnicas do governo mundial, da marinha, já são usuários de algum tipo de Haki, eles têm habilidade. Eles normalmente não desmaiariam para Haki do Rei, mas o do Shanks foi capaz de desmaiá-los e colocou muita gente de joelho, até gente forte mesmo. Então o Haki do Rei do Shanks também é o único que pode ser sentido a quilômetros e quilômetros de distância. E graças a isso, ele tem o mais poderoso de todos os Hakis. O Shanks tem o que é necessário para ser o rei, mas por algum motivo parece que ele não quer One Piece. Mas por falar em Haki, você sabe por que o Haki da observação do Katakuri tem som? Por que só o dele tem som? Por que o das outras pessoas não tem som? Se todo mundo... Muita gente, pelo menos, usa a Haki da observação porque só o do Katakuri tem aquele barulho. Eu vou te mostrar no vídeo na sequência, confere ele agora, ele tá passando aqui na sua tela. Por que o Haki da observação do Katakuri tem som? Veja agora na sequência. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.